gostaria de cumprimentar aí todos que acompanham o nosso canal, nossas aulas, né, nas redes sociais, tá? Sobretudo os nossos alunos aí do curso de Direito, né? Hoje, né, o tema da nossa aula, né, são os efeitos territoriais do conceito de vigência à luz do artigo 1º e dos seus parágrafos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? E, consequentemente, né, o desdobramento do conceito de vigência, né? O conceito de vigência, basicamente, trata da aptidão que a norma jurídica possui, no caso, a lei, para produzir os seus efeitos, né? Então, antes do momento em que a lei entra em vigor, né, a lei é vedado o Estado exigir da sociedade, ou seja, a lei não pode produzir os seus efeitos, né? Agora, para além do aspecto temporal dos efeitos da lei, né, é importante que nós possamos fazer a fixação dos aspectos territoriais dos efeitos da lei, né? O direito, ele é um fenômeno essencialmente nacional, né, e geográfico. Logo, uma lei, quando entra em vigor, ela entra em vigor no território respectivo daquele Estado, tá? Isso significa dizer que há a aplicação do princípio da territorialidade no que tange à vigência das leis, né? As leis entram em vigor, via de regra, 45 dias depois de oficialmente publicadas, tudo bem? Mas entram em vigor onde? Tá? Entram em vigor apenas no território respectivo daquele Estado. Então, se é uma lei ordinária da República Federativa do Brasil, essa lei só entra em vigor no território da República Federativa do Brasil, né? Nos outros estados se aplicam as leis respectivas daqueles estados, tá? Então, a vigência da lei, né, é uma vigência vinculada ao princípio da territorialidade, né? Cada território tem suas leis e as leis entram em vigor naquele território. A nossa lei de introdução, ela tem uma disposição interessante que não só trata do conceito de territorialidade, como também trata do conceito de vigência simultânea e obrigatória, né? Ou seja, quando uma lei entra em vigor no país, no Brasil, né, ela entra automaticamente em vigor em todo o território nacional. Não somente a lei tem vigor dentro do território nacional, como ela tem automaticamente vigor em todo o território nacional. Essa disposição do artigo 1º estabelece, na verdade, uma proibição para que a lei entre em vigor, né, gradativamente em alguns estados da federação para depois entrar em outros, tá? Se essa é uma lei federal, ela entra automaticamente em todo o país em vigor naquele momento, tá? Seria vedado pelo artigo 1º, né, que uma lei entrasse em vigor primeiro no estado de São Paulo para depois entrar em vigor no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Então a vigência é simultânea. Quando a lei entra em vigor, ela entra em todo o território nacional, sendo vedado entrar em vigor em apenas parte do território, né? Essa é uma disposição, na verdade, que garante a integridade nacional, o pacto federativo, né? E, sobretudo, a federalização de alguns temas no Brasil, tá? A lei brasileira ela pode, excepcionalmente, né, também segundo o artigo 1º, ser exigida produzir efeitos fora do território nacional, né? Existem algumas situações onde isso pode vir a acontecer, né, nas mais variadas áreas do direito. Quando for possível esse acontecimento, que não é a regra, porque a regra é o princípio da territorialidade, né, mas, eventualmente, quando a lei brasileira puder ser aplicada para algum fato ocorrido fora do Brasil, ou seja, efeitos de extraterritorialidade, né, a vigência da lei ocorrerá, né, 3 meses após a sua publicação, e não 45 dias. Tá? Então, o prazo para este efeito, né, extraterritorial da lei brasileira, né, segundo o artigo 1º da Lei de Introdução, é um prazo de 3 meses a partir da sua publicação. Tá? Então, são aí algumas disposições interessantes, né, dos parágrafos do artigo 1º
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Um abraço.